Olá, meus amores e minhas amoras, sejam todos muito bem-vindos à nossa live de motivação. Deixa eu achar um filtro aqui bem legal, que eu não sei porquê. Achei um filtro novo aqui que eu gostei, esse aqui. Vamos lá. Sinto saudade de vocês quando eu não venho aqui fazer as nossas lives de motivação. Estamos nessa série de lives falando sobre a vida do profeta Ezequiel. Eu já falei do Vale de Ossos Secos. Já. Tá. Ezequiel, capítulo 39. Mas primeiro vamos lá para nossa armadura de Deus. E você pode já clicando no aviãozinho ali no cantinho e enviando essa live para todo mundo que você ama, para todo mundo que você gosta, para todo mundo que você acha que essa live vai fazer sentido. Se você quer que essas pessoas ouçam uma palavrinha do coração de Deus pro coração delas, você pode enviar. Você pode curtir, comentar, compartilhar. Também você pode me contar aí o que você achou, qual foi o seu insight, o que você... Minha boca tá... Acho que borrou do cappuccino que eu tava tomando antes. Me contar, né, o que você achou, o que você não achou. Se você tá gostando dessa nossa série de lives. E depois você pode dar sugestões também, né, para as próximas séries de lives, pra próxima, quer dizer, pra próxima da próxima, né, porque agora a próxima já está confirmada. Vamos falar sobre a vida do apóstolo Paulo, esse profeta espetacular, esse profeta fantástico. Nós temos que agradecer a Deus pela vida dele, porque por conta dele, por conta da sua coragem, da sua ousadia, é que nós, o povo que é chamado de gentil pelo Senhor Jesus, né? Graças à ousadia do apóstolo Paulo que nós temos o acesso ao evangelho. Senão era para o evangelho ter ficado só lá em Jerusalém, né? Como Jesus instruiu a Pedro, que era para Pedro pregar somente lá para os judeus. E aí quando Deus falou com o apóstolo Paulo, Deus, né, acho que mudou de ideia e disse: não, eu vou levar esse evangelho para mais pessoas, para as pessoas de fora, por causa que os judeus, né, uma parte deles rejeitou Jesus, né, uma parte se converteu, uma parte gostou, né, uma parte se converteu, uma parte entendeu o amor verdadeiro, o amor ágape de Jesus por nós e aceitou o Cristo como seu Salvador. E outros, né, crucificaram, mataram Jesus, mas ele está vivo, ressuscitou ao terceiro dia, né, por mim, por você, por amor a nós, ele nos salvou. Então, o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro tiveram uma briga, né, uma vez, uma discussão feia, né, uma briga mesmo, discutiram muito a respeito disso, está escrito aqui na Bíblia, só não vou me recordar agora qual capítulo que fala, mas ali nos evangelhos, ali no livro de Marcos, Mateus, Lucas, fala sobre esse episódio, e o apóstolo Paulo, que nas cartas dele também, ele fala sobre isso também. Agora nós vamos ver com certeza essa parte, quando eu começar ali pelas cartas do apóstolo Paulo, pelos evangelhos dele. Essa armadura de Deus, inclusive, foi ele que escreveu quando ele estava preso. Então, por que eu tô contando isso pra vocês? Porque tem muitas coisas na nossa vida que a gente tem que ter uma dose de coragem, uma dose de ousadia. Se nós não temos essa coragem, essa ousadia, nós temos que pedir para Deus. Às vezes nós temos que tomar alguma decisão que envolve coragem, que envolve força, que envolve nossa força de vontade. Muitas vezes respeito a trabalho, respeito a carreira, negócios, família, amizades. Tudo, né, gente? Tudo na vida nós temos que tomar decisões. Então nós temos que ser fortes e corajosos para tomar essas decisões. Luiz Alves, seja bem-vindo. Então nós temos que ter coragem para tomar essas decisões. Muitas vezes a gente tem medo, né? E o medo nos trava. Então quando a gente tem medo, a gente tem que pedir para Deus coragem. Muitas vezes eu pedi para Deus paciência. Só que Deus não te dá paciência. Deus te dá situações adversas para que você adquira paciência com essas situações. E aí tá, agora eu já aprendi, já tenho paciência. Então agora eu já passei para outro nível. Agora eu estou pedindo para Deus força e coragem para continuar enfrentando essas situações que eu aprendi a ter paciência. Agora eu estou pedindo e agradecendo por força e por coragem.
que nós temos que ter, né, para enfrentar o nosso dia a dia todos os dias. Que, como eu sempre digo pra vocês, passar 5 anos, nossa, passei 5 anos numa luta, passei 5 anos numa prova, passei 10 anos, passei 50 anos, passei 100 anos numa prova. Aí quando tu conta, né, assim, tua história pras pessoas, nossa, passei tanto tempo assim. Aí parece que foi ontem, nossa, nem parece que consegui passar por tudo isso. Mas passar todos esses anos é fácil. O que não é fácil é você passar pelas 24 horas do seu dia, né? Você tem que lidar ali com todas as frustrações, com a ansiedade, com a pressão. Tem que ter, quando você está começando numa profissão nova que você não sabe, que você, né, está ali começando, eu sei, porque já passei por isso na primeira profissão como confeiteira, quando eu entrei lá para trabalhar. Eu primeiro eu fazia faxina, primeiro eu varria a calçada, primeiro eu limpava o banheiro, primeiro eu limpava, passava o pano no chão, depois que eu ia auxiliar nos docinhos, fazia as coisas. Depois que a gente encerrava o expediente, a gente ia ajudar a fazer toda a faxina também. A gente tinha que lavar pilhas e pilhas de forma, a gente tinha que ir. Novata, vocês sabem como é que é, né? Cleiton, Carla, sejam todos muito bem-vindos. No novato, sabe como é que é, né? Novato, tudo fica pra ele, né? Tudo. E ele tem que realmente passar por aquela prova de fogo ali, né? E realmente, e às vezes quando tem alguma outra pessoa que tem medo de perder o cargo, e aí é pior ainda. Então, quando eu entrei nesse estabelecimento, tinha uma pessoa lá que ninguém ficava lá naquele lugar, ninguém ficava pra trabalhar, por causa que essa outra pessoa tinha muito medo de perder o lugar dela, então ela fazia de tudo pra ferrar, literalmente, com as pessoas, para as pessoas não ficarem ali trabalhando. Eu fui uma das únicas pessoas que fiquei lá, que enfrentei, né, através de muita oração, de muita fé, de muita paciência, de muita sabedoria. Eu orei muito pra Deus, né, tinha momentos que eu tava assim, né, tão aborrecida assim, né, então, com ela, né, que eu ia pro banheiro, né, ficava ali um minutinho no banheiro e orava a Deus, né, pedia, muitas vezes me ajoelhava no banheiro, pedia pra Deus me dar força pra mim continuar, porque eu tinha a minha filha pequena, e eu estava sozinha naquela época, né, então, estava separada do pai dela, umas divergências, né, no meio do caminho, os percalços no meio do caminho que ocorreram, e depois só quando ela tinha 1 ano que a gente voltou, e aí, né, foi vida que segue, então. E não era fácil, né? Então, tu ser uma mãe solteira, tu criar uma criança sozinha, não é fácil. Então, eu tinha que muitas vezes aguentar, né? Engolir o meu orgulho, engolir o meu ego e aguentar ali algum desaforo dessa pessoa que muito me ensinou, né? O que eu aprendi também. Sou muito grata a ela, né? Não falo assim de nunca. Claro que na hora que ela fazia as coisas eu ficava com raiva, né? Mas depois, com tudo que ela me ensinou, com tudo que ela aprendeu hoje, eu sei, né? Logo após, né, que eu saí ali uns 3 anos depois, trabalhei 6 meses, daí eles me mandaram embora porque tinha a questão, ficou pouco serviço, né, tinha muito pouco serviço na época. Aí elas me ajudaram, tudo, né, me auxiliaram pra mim poder pegar o seguro-desemprego por causa da minha filha pequena. Muito, sou muito grata a elas até hoje. Leandro Machado, seja bem-vindo, querido. E aprendi, né, fazer mais de 30 tipos de doces, que é o que eu sei fazer hoje também. Uma infinidade de doces. Depois fui trabalhando em outros locais, aprendi a fazer salgadinhos, aprendi a fazer as tortas, sou uma confeiteira também, né, então eu sou confeiteira, sou salgadeira, doceira, toda essa parte aí eu sei fazer. Então, e hoje tenho a lancheria, né, tenho maranatas aqui também, sei essa parte de lanche. Então, tudo na vida da gente é aprendizado, só que o que acontece? A gente tem que ter essa humildade, né, para quando a gente começa, para quando a gente tá no início de uma carreira, a gente saber ouvir ali quem tá no nosso lugar, quem tá acima de nós, quem tá nos ensinando, por mais que essa pessoa seja chata, por mais que essa pessoa seja exigente, por mais que essa pessoa te humilhe, né, muitas vezes, por mais que essa pessoa seja ruim pra você, por mais que ela faça tudo pra te ferrar, entrega nas mãos de Deus, porque Deus tá vendo. Um dia lá, passou um tempo depois, né, que eu suportei tudo, né, calada, ficava triste, né, chegava em casa, me perguntava, nossa, o que tá acontecendo? Aí eu explicava pra ela, e a gente, né, conversava, e eu continuava, né, com paciência, com força, com fé, com coragem lá, e depois, um tempo depois, eu trabalhei 6 meses, saí, fiquei no seguro, depois eu voltei, e fiquei mais 3 anos trabalhando lá, e, por fim, veio, né, a minha vitória. Eles implementaram o cargo de chefe de setor e eu fui uma das primeiras pessoas a ser chefe de setor. Primeiro era pra mim ter ido, mas daí também tive um outro probleminha justamente por causa dessa colega.
E aí faltei um dia, né, no serviço. Eu nunca faltava, né? Nunca faltava, sempre, né? Às vezes eu chegava atrasada, né? Porque ficava, né, rateando, me atrasava. Mas sempre cumpri o meu serviço com excelência. Sempre fiz tudo, né, da maneira mais perfeita, da maneira mais excelente. Sempre fui dedicada, trabalhava, né, me esforçava, sempre dava o meu melhor. Se tinha que ficar até mais tarde, eu ficava. Se tinha que chegar mais cedo, eu chegava. Então, um tempo depois disso, eu fui recompensada, né? Primeiro foi uma colega minha, a vaga era pra mim, né? Primeira vaga, primeiro cargo que eles inventaram de chefe de setor era pra ser meu. Então já vi isso como uma forma de recompensa por tudo que eu suportei, né? Que eu aguentei, né? Então eu estava sendo recompensada ali com esta vaga de chefe de setor, né? Claro, daí chefe, né, tem mais responsabilidades, mas também ganha mais, né? Então tudo isso é vantagem, né, gente? É lucro. E é experiência pra nossa vida também. Mas eu disse pra minha patroa, não, vamos deixar a colega, né, essa minha outra minha amiga, que é minha amiga até hoje, né, mais de 20 anos, né, somos amigos, fiz várias amizades lá, né, nesse local, e amizades pra vida toda, amizades verdadeiras, né, gente, amizade de mais de 20 anos, então, é isso que acontece, né, muitas vezes a gente tem que engolir alguns sapos e ter humildade pra aprender com quem sabe. E depois, mais à frente ali, né, de repente 1 ano, 2 anos, a gente vai colher o fruto do nosso esforço, da nossa dedicação, do nosso empenho. Mas, né, tudo começa pequeno. Você não planta uma árvore de maçã hoje, você não vai colher a maçã hoje, né? Você vai colher daqui 1 ano, mais ou menos, né? Daqui 9 meses, daqui 8 meses. Então, tem que ter paciência, força e coragem. Igual o apóstolo Paulo teve aqui. Ele estava preso, mas mesmo assim o ministério não parou. Ele pediu tinta, papel, né? Que aquela época era escrito a pena, né? Era escrito muito difícil, né? Para eles escreverem. Hoje nós temos a tecnologia na palma da nossa mão, o mundo na nossa mão. Nós podemos nos conectar com pessoas do mundo todo, né? Digita ali rapidinho alguma coisa que você tem um livro para escrever 7 livros em um dia. Tem as máquinas que digitam, tem as máquinas que imprimem, tu coloca o livro ali, ele sai imprimido ali em 1 hora. É muito rápido, é muito prático. Então, imagina naquele tempo, né? O apóstolo Paulo escrever cartas, mesmo estando preso, mesmo estando ali foi preso, né? Injustamente, acusado injustamente por uma coisa que ele não tinha feito. Então, e mesmo assim o ministério não parou. Então, como eu disse pra vocês no início, né? Nós somos frutos do esforço, do trabalho, da disciplina, da força e da coragem do apóstolo Paulo. Então, quando você pensar em desistir, pense que daqui de repente, ali na frente, daqui 1 ano, 2, pessoas vão estar te agradecendo e dizendo pra você, obrigada por você não ter desistido de você mesmo, dos seus estudos, do seu foco, da sua disciplina, porque eu me inspirei em você pra mim continuar seguindo, né, pra mim continuar fazendo o que precisava ser feito. Então, esse é um recadinho pra você, né, tenha força, foco, força e fé, coragem, conte comigo, né, se precisar de um conselho, de uma ajuda, de uma mão, estamos aí, né, estamos aqui pra isso, estamos aqui para servir. Isso que o grande mestre Jesus nos ensinou, que nós sirvamos um ao outro com amor, que nós amemos o nosso próximo como a nós mesmos, tá, gente? Então vamos pra armadura de Deus. Depois vamos ali pra palavrinha. Posso demorar muito, que eu tô com pouca bateria. Ó, armadura de Deus. Lá em Efésios capítulo 6. Isso aqui, gente, é muito importante que você faça todos os dias. Caso um dia eu não puder fazer a live aqui, não vir nos revestir com a armadura de Deus, você se reveste nessa casa, tá? Ó, armadura de Deus. Finalmente fortaleça-se no Senhor, no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis. Depois de terem feito tudo, assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, os escudos da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar seja me dada a mensagem, a fim de que,
destemidamente torne conhecido o mistério do evangelho pelo qual sou embaixador para as incorrentes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem como me cumpre fazer. Peraí, deixa eu... tirar um print aqui dessa tela, depois eu vou repostar ali, vou marcar o Leandro Machado. Se você quiser tirar print aí dessa tela, também né, tira a gente depois e me marca nos teus stories pra mim te repostar, tá? Ó, Ezequiel capítulo 39. Filho do homem, profetize contra Gog e diga, assim diz o Senhor, estou contra você, ó Gog, príncipe maior de Meseque e de Tubal, farei você girar e o arrastarei. Eu o trarei do extremo norte e o enviarei contra os montes de Israel. Então derrubarei o arco da sua mão esquerda e farei suas flechas caírem da sua mão direita. Nos montes de Israel você cairá, você e todas as suas tropas e as nações que estiverem com você. Eu darei você como comida a todo tipo de ave que come carniça e aos animais do campo. Você cairá em campo aberto, pois eu falei, palavra do soberano Senhor. Mandarei fogo sobre Magog e sobre aqueles que vivem em segurança nas regiões costeiras, e eles saberão que eu sou o Senhor. Farei conhecido o meu santo nome no meio de Israel, o meu povo. Não mais deixarei que o meu nome seja profanado, e as nações saberão que eu, o Senhor, sou o santo de Israel. E aí vem, é certo que acontecerá, a palavra do soberano Senhor, este é o dia de que eu falei. Então aqueles que morarem nas cidades de Israel sairão e usarão armas como combustível e as queimarão. Os escudos, pequenos e grandes, os arcos e flechas, os bastões de guerra e as lanças. Durante 7 anos eles a utilizarão como combustível, não precisarão ajuntar lenha nos campos nem cortá-las nas florestas, porque eles usarão as armas como combustível. E eles despojarão aqueles que os despojaram e saquearão aqueles que os saquearam. Palavra do soberano, o Senhor. Naquele dia darei a Gog um túmulo em Israel, no vale dos que viajam para o oriente na direção do mar. Ele bloqueará o caminho dos viajantes, porque Gog e todos os seus batalhões serão sepultados ali. Por isso será chamado Vale de Amon-Gog. Durante 7 meses a nação de Israel os estará sepultando a fim de purificar a terra. Todo o povo da terra o sepultará, e o dia em que eu for glorificado será para eles um dia memorável. Rafael, meu amigo, seja bem-vindo. Opa, ai, não tô conseguindo te assinar aqui. Durante 7 meses a nação de Israel estará sepultando a fim de purificar a terra. Todo o povo da terra o sepultará, e o dia em que eu for glorificado será para eles um dia memorável. Palavra do soberano Senhor. Depois dos 7 meses serão contratados homens para percorrerem a terra e sepultarem os que ainda restarem, e assim a terra será purificada. Quando estiverem percorrendo a terra e um deles vir um osso humano, fincará um marco ao lado do osso, até que os coveiros o sepultem no vale de Amon-Gog. Também haverá ali uma cidade, a qual se dará o nome de Amoná. Amoná ou Ramoná, não sei, né? Tá com um H aqui. E assim eles purificarão a terra. Filho do homem, assim diz o soberano Senhor, chame todo tipo de ave e todos os animais do campo. Venham de todos os lugares ao redor e reúnam-se para o sacrifício que estou preparando para vocês, o grande sacrifício dos montes de Israel. Ali vocês comerão carne e beberão sangue. Comerão a carne dos poderosos e beberão o sangue dos príncipes da terra, como se eles fossem carneiros, cordeiros, bodes e novilhos, todos eles animais gordos de Baçã. No sacrifício que lhes estou preparando, vocês comerão gordura até empanturrarem-se e beberão sangue até embriagar-se. Isso aqui eu acho que é só uma figura de linguagem, né? A gente não é literalmente, né, pra pessoa comer gordura, comer animal e beber sangue, tá? É só um como é que se diz? Como é que Jesus dizia? Só uma parábola. À minha mesa vocês comerão sua porção de cavalos e cavaleiros, de homens poderosos e soldados de todo tipo. Palavra do soberano, o Senhor. Exibirei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o castigo que eu trouxer e a mão que eu colocar sobre eles. Daquele dia em diante, a nação de Israel saberá que eu sou o Senhor, o seu Deus, e as nações saberão que os israelitas foram para o exílio por sua iniquidade, porque me foram infiéis. Por isso escondi deles o meu rosto e os entreguei nas mãos de seus inimigos, e eles caíram à espada. Trarei
Tratei com eles de acordo com a sua impureza e com as suas transgressões, escondi deles o meu rosto. Por isso, assim diz o soberano Senhor, agora trarei Jacó de volta do cativeiro e terei compaixão de toda a nação de Israel. E serei zeloso pelo meu santo nome. Eles se esquecerão da vergonha porque passaram de toda a infidelidade que mostraram para comigo, enquanto viviam em segurança em sua terra, sem que ninguém lhes causasse medo. Quando eu os tiver trazido de volta das nações, os tiver ajuntado dentre as terras dos seus inimigos, eu me revelarei santo por meio deles à vista de muitas nações. Então eles saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, pois embora os tenha enviado para o exílio entre as nações, eu os reunirei em sua própria terra, sem deixar um único deles para trás. Não mais esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a nação de Israel. Palavra do soberano, o Senhor. Então, gente, Deus é amor, mas Deus também é justiça, né? Melhores cachoeirinhas, sejam bem-vindos. Então Deus é amor, mas Deus também é justiça, né? Então a gente tem que cuidar para ter essa reverência com o Senhor, essa gratidão para com Ele. Porque, como eu sempre digo, das mãos de Satanás, Deus pode nos livrar. Só que das mãos de Deus, quem vai nos livrar, né? Ninguém pode, só Ele mesmo pode. Então, por isso nós temos que pedir sempre a misericórdia dEle e cuidar, né, gente? Quando a gente faz uma aliança com Deus, quando a gente faz um voto com Deus, alguma coisa, ou quando Deus nos chama, quando somos escolhidos, às vezes as pessoas confundem o chamado, o seu chamado, confundem as coisas. Elas acham assim que quando eu fui escolhido por Deus, ou eu sou escolhido de Deus, só vai acontecer coisas boas na minha vida. Não é isso, não é esse evangelho que Jesus pregou, né? Jesus falou assim, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo, então vocês também poderão vencer. Por que que Jesus disse isso? Porque ele foi carne, ele foi ser humano igual eu e você, então ele venceu. E venceu como? Venceu ali as suas batalhas na oração. Ele passava muito tempo em oração com Deus, né? Então muitas vezes o que a gente faz? A gente tem a tendência forte de estar reclamando das coisas, né? Dá alguma coisa errada, a gente, que Amy isso, que filho de uma, né? E reclama. E a reclamação é clamar ao universo 2 vezes mais daquilo ali que você já está tendo. Então não vai dar certo, né? Então, só que isso que acontece? Como que a gente para essa reclamação? Não tem que simplesmente, agora eu decidi, não vou mais reclamar e ponto final. Não, a gente faz isso de forma inconsciente. A gente fala por experiência própria, porque eu treino isso todos os dias, através dos cursos e mentorias que eu fiz, né? Através das pessoas que eu acompanho todos os dias. Então, isso é um exercício, é um hábito que a gente tem que trocar. A gente não pode também, né, simplesmente, não, Aline, meu amor, seja bem-vinda. Então, simplesmente vou parar de reclamar agora e não vou mais reclamar. Não, a gente tem que, no lugar da reclamação, a gente tem que colocar gratidão, né? A gente tem que trocar. Então a gente faz isso. Eu sempre trago exemplos pra vocês aqui, né? Sempre falo aqui nas lives, sempre falo nos stories, né? Toda vez que eu tenho um insight, eu sempre compartilho com vocês, né? Pra que a gente possa aprender juntos. Vocês também, né? Por isso que eu digo, né? Vocês têm que comentar aí pra mim, me mandar direct ou comenta ali, ou me marca nos stories aí, pra gente tá trocando essa figurinha, porque é muito importante, né, a gente compartilhar o nosso conhecimento que a gente aprende de bom. Então, não tô conseguindo acenar pra vocês, gente. Então, é isso que acontece. Então, cada vez que eu me pego assim, que eu me policio, né, tipo, vou fazer isso aqui, alguma coisa que eu não gosto, né, no dia a dia, eu penso, tem que fazer isso aqui, né, já, né, com aquele pedaço. Daí eu penso, poxa vida, mas se eu reclamar disso daqui, toda vez que eu for ter que fazer isso daqui, eu vou reclamar. E aí o que vai acontecer? Isso vai sempre acontecer repetidas vezes. Vou dar um exemplo bem básico, bem prático. Uma coisa assim, a gente não gosta de ir no banco ficar na fila do banco, né? Acho que ninguém gosta, né, disso, né? Então, Ixi.
Voltei, tinha esquecido umas batatinhas ligadas lá no fogo. Então, eu tava falando, né, sobre reclamação. Então, isso que acontece. Agora, um exemplo aí básico, né? Deixei o negócio no fogo ligado ali, mas o que eu vou fazer? Eu não vou reclamar. Não vou reclamar porque não faz sentido, né? A gente tá reclamando de uma coisa que acontece, né? Isso faz parte do dia a dia de pessoas normais, né? De donas de casa, de tudo, né? Então, isso acontece. Então, o negócio da fila do banco era uma coisa que eu me estressava muito, que eu reclamava muito toda vez que eu tinha que ir no banco e ficava na fila. Então, o que eu comecei a fazer? Comecei a fazer exercícios, né? Prática, né? Comecei a fazer ali, pensar em outras coisas. Ou como eu gosto da leitura, né? Eu sempre levo um livrinho de bolso ali e fico lendo na fila. Então, o que eu vou fazer, né? Não tem como eu mudar isso. Não tem como, né? Às vezes eu digo, né? Às vezes eu fico ali, né, e eu praticando, né, uma oração, alguma coisa, uma afirmação positiva, né? Vai, fila, vai, fico ali em pensamento, né? Vamos, fila, vamos andando, pessoal, né? Agiliza, né? Fico enviando boas vibrações ali pra fila andar. Então, isso é bom também, isso ajuda também. Mas a leitura ajuda bastante nisso. Então, a gente elevar, né, os nossos pensamentos com coisas boas, não ficar focado naquilo ali, naquele problema que a gente está naquela hora, porque que a gente vai conseguir fazer? Só atrair mais problema pra nossa vida e mais reclamação, e a gente vai ficar como se tivesse um ratinho, né, na roda ali daqueles hamsterzinhos, né, correndo ali, né, sempre naquela rodinha. Então a gente tem que trocar isso, tá, gente? Acho que era isso, né, por hoje. Então vou ter que encerrar aqui porque tá quase acabando a minha bateria. Se ficou alguma dúvida, me perguntem, tá? Se tiveram algum insight, comentem aí também. Beijo no coração, obrigado pela sua participação e nos vemos na próxima, tá? Beijos e eu espero vocês. Curtam, comentem e compartilhem. Beijo, beijo, beijo. Boa noite. Semente a todos nós. Opa. Agora não. Trancou tudo aqui.